Ah, é isso mesmo. Ele cai. Então, Eu assim, ia bem te agora... perguntar isso. Não, não vai cair, não. Aí, boa tarde para todos, que agora começou a gravar, então tem que voltar e falar tudo de novo. Boa tarde para quem está chegando agora. Esse aqui é o Matheus. Matheus trabalha no Sírio-Libanês, enfermeiro oncologista, e a gente daqui a pouco vai começar a falar um pouquinho sobre o trabalho do Matheus e esse tema de hoje, né, que é cuidados na administração de antineoplásicos. O pessoal está entrando agora, né? Então, assim, tem 24 pessoas já. A gente teve bastante pessoas inscritas. Não sei se todas elas vão conseguir entrar, porque congestiona. Como eu estava falando antes, Matheus, aí estava te falando o seguinte, que existe programa de extensão e existe ação de extensão. Então, o que a gente fez? Eu criei um programa de extensão onde dentro dele tem várias ações. Então, o Espaço Aberto para a Saúde é um programa de extensão. Aí dentro dele a gente tem algumas ações, por exemplo, Ciência e Saúde, para onde que vai esse vídeo, que é um canal onde fala sobre saúde e qualidade de vida de forma científica para levar informação para o pessoal. Existe o Espaço Aberto para a Saúde, que é o mesmo nome do programa, né? Mas ele é um programa de televisão que virou YouTube depois, onde a gente entrevista especialistas, que um dia, de repente, até te entrevisto lá. Mas Só chamar. Mas aí, tipo, a pegada é diferente, entendeu? Aqui, a gente está falando com um público muito heterogêneo, como eu te expliquei, né? Tem gente de graduação, de outros cursos e tal. E lá a gente tem muitos professores, muitos especialistas, outras pessoas da área que vão assistir. Então, a gente tenta equilibrar. E existe também as nossas redes sociais, né? A manutenção das redes. E criou um projeto que chama um projeto de ensino saúde na universidade, né, que o acrônimo dele é PENSO, e aí esse PENSO é o que traz essa aproximação do nosso conhecimento científico e acadêmico para a comunidade. E aí isso veio da ideia da pandemia, do isolamento e tal, e a gente começou a fazer mini cursos, palestras, atividades, e o pessoal foi se envolvendo, e a gente está com muita gente, inclusive está com inscrição aberta para quem quer ser voluntário. A gente teve 56 inscritos, aí vamos começar, já passamos um pouquinho da primeira etapa, e está lá no link da nossa bio. Mas aí já falei pra caramba. Depois eu vou dar outros informes, Giovana vai me ajudar, a Giovana é monitora, tá aí. Né, o nosso projeto Pensa, ele tem vários participantes, voluntários, bolsistas. E aí a gente lembrou do Matheus, né, da rede social. Aí agora eu estou falando de novo, Matheus. Pedi para você falar de novo, né? Porque Vai falar, né? agora ele está gravando. Caio, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho aí nas mídias, na rede social. Aí depois a gente já começa, em 3 minutinhos. Bom, boa tarde, né? Obrigado aí pelo convite. Prazer estar de volta à casa que me formou, né? Me formei aí pela UF, tem um tempinho, né? 2009, 2013, mas é sempre um prazer estar de volta. E esse negócio da rede social, cara, entrou na minha vida muito do nada. Eu tinha em mente, eu sempre gostei muito de rede social, né? Sempre fui muito de usar. E eu sempre estudei dessa maneira, né? Olhando pela internet, buscando páginas que falem sobre o assunto, e com isso eu ia fazendo o meu estudo, né? Dentro da minha área, que é a oncologia. E dentro do Instagram, eu sentia falta, sabe? Eu pesquisava, eu falei, poxa, eu não vejo alguma coisa de oncologia realmente que me faça estudar, que me entretenha. Eu queria alguma coisa do tipo assim, não acho. E fiquei com isso por um tempo. Até que um dia veio na minha cabeça e falei, pô, já que eu não tô achando, por que eu não faço um, então, né? Em vez de ficar só reclamando, por que a gente não faz? Eu falei, vou fazer um, então. Aí eu comecei com esse projeto. A ideia realmente inicial era fazer só os posts, né? Que eu mantenho, eu tô fazendo praticamente todo dia, eu posto. Era uma coisa que eu venho fazendo, né, direto. E aí depois as coisas começaram a mudar quando eu comecei a levar para um lado um pouco mais de comédia, né, também, misturando, porque eu levo as coisas assim, né, eu aprendo, claro que eu estudo, estou sempre estudando, mas não é do meu perfil, né, ficar naquela coisa muito... Eu sou muito acelerado, não dá para ficar naquela coisa muito assim, sabe, eu não consigo. Então eu falei,
vou fazer o jeito que eu também enxergo algumas coisas, algumas situações que a gente vive na prática e tudo mais. E deu super certo. Graças a Deus, um monte de gente se identificou e hoje, enfim, abriu portas, inclusive essa daqui de estar fazendo essa apresentação aqui para vocês. Então, eu só agradeço, só abriu portas e oportunidades, ainda mais trocando informação com oncologia, que é a área que eu gosto, né? Então, é um prazer realmente estar aí. Obrigado pelo convite, vocês que estão participando. A gente é que agradece, Matheus, a gente que agradece. E aí, eu estava aqui olhando aqui, isso é o MCD Oncologia, não é isso? É isso, MCD Oncologia. A Giovana vai colocar aí no nosso chat. Só lembrando aqui para quem chegou agora, mas não vai adiantar, que depois a gente vai ter que falar, quando for preencher a lista do certificado, prestar atenção no que você escreve. Principalmente duas coisas, seu e-mail, tem gente que está colocando e-mail assim, @gmail.com. Pois é, mas qual é o seu e-mail? Você coloca o e-mail da IDUF, né, mas esquece que IDUF não tem .com, aí coloca lá, iduf.com, é iduf.br, aí o e-mail volta. A gente não tem tempo de ficar corrigindo isso. Teve um último certificado que teve problema, porque a pessoa escreveu Silva, saiu Silvia. Então, você tem que ver se seu corretor colocou seu nome errado. Porque a gente depois tem que ficar corrigindo certificados. Aí dá muito trabalho, a gente só é voluntário, a gente não tem fins lucrativos, não pagamos ninguém, então a gente tem... É tudo voluntariado, então a gente demora bastante para poder resolver as coisas, estamos atarefados. Mas, Matheus, pode começar aí a apresentação, ó, a gente já está às 14 horas, te agradeço de novo, muito feliz de te ver aqui, muito orgulhoso de te ver fazendo sucesso nas mídias e poder me divertir com essa figura, que já foi até o meu imitador profissional. Ó, e em falar nisso, você tá muito diferente do quando eu te imitei. Não tá eu ia fazer até uma homenagem, eu ia entrar de quadriculado e tudo, nem. Ainda bem não, agora eu tô um narcotraficante mexicano. É diferente. Olha o tamanho do cabelo, o cabelo era de lado. Pô, tá um pouco de lado. Só tô conseguindo usar o cabelo grande porque teve pandemia e porque tá calor, porque geralmente tá amarrado, mas aí hoje eu deixei assim porque tá fresco. Para poder o pessoal ver a diferença. Eu me chamo de D'Artagnan, bode, tudo que você pode imaginar, mas é porque para ficar engraçado. Quando eu fui fazer a barba, quando estava crescendo por causa da pandemia e eu não saía de casa, a máquina acabou a bateria. Aí ficou o bigode e o pedaço aqui. Eu falei, quer saber? Eu vou deixar assim. Aí ficou engraçado. Mas a imitação hoje, se fosse fazer, eu ia ficar melhor ainda, então, hein? Aí você vai ter que arranjar a peruca agora. Mas, Matheus, muito obrigado. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho agora. Estou muito feliz e orgulhoso de te ver aqui. Vou fechar aqui a câmera para poder facilitar o tráfego de informações. E aí, tráfego. Aí a gente vai se falando. Tá traficante mesmo você, hein? Tá traficante mesmo, tá falando até tentando. Cara, você tem que tomar cuidado até com as palavras, né? Porque senão tá gravando aí. Valeu, então, ó, pode começar, fica à vontade e vamos lá, que a gente estava esperando muito esse dia. Vamos. Pessoal, então, vamos começar. Boa tarde. Assim, eu vou começar aqui a apresentação, né? Algumas pessoas já sabem, a gente não consegue ver ninguém, né, que está participando, e até porque é bom ficar com a câmera fechada mesmo, para facilitar aí os slides, para não travar e tudo mais. Então, não se importem muito com isso, não, tá? Mas, no final, aí pelo menos uma câmera aberta para tirar uma foto, né? A foto é uma característica que eu tenho, que eu sempre posto lá na página, toda vez que eu faço um curso, eu sempre coloco a foto do pessoal que está participando. Então, por favor, aí no final, lá no final, aí sim aí eu peço para vocês ligarem, mais ou menos uma hora, né? Dá tempo de vocês se arrumarem, fazer tudo que tem que fazer aí. Então, aí depois, lá no final, a gente liga. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu pegar aqui. Bom, deixa eu fazer aquelas perguntas de sempre, né? Vocês estão vendo a minha tela, gente? Dá para ver sim, Matheus. Sim, dá para ver. Ótimo, então obrigado. Gente, então deixa eu me apresentar por completo. O Jorge já deu uma apresentação aí da época que eu era aluno da UF também. Mas me formei aí, né? Saí um pouquinho e andei um pouco mais. Hoje eu sou especialista em oncologia. Fiz a residência no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, que é onde eu moro hoje, né? Fiz também a minha formação em pesquisa clínica, também aqui em São Paulo. Estou terminando meu MBA em gestão em saúde,
aí fazendo a distância aqui na Fundação Getúlio Vargas. E aí, por último, ganhei esse título de trabalhar com redes sociais. Então, aqui em cima, no lado direito, está ali o logo da página, né? Então, se vocês quiserem lá conhecer um pouco mais, vão lá seguir no Instagram. Estou sempre colocando informações lá, a gente brinca bastante de oncologia. Enfim, para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho também, ficaria muito feliz, tá bom? Recebi esse convite para a gente estar falando sobre cuidados na administração de antineoplásicos, um assunto que eu gosto bastante, e o que a gente vai conversar hoje de uma maneira um pouco mais sucinta, né? A gente vai ter uma introdução breve para falar de câncer e epidemiologia, conversar com vocês sobre classificação TNM e estadiamento. Depois, para a gente falar de quimioterapia, não tem como a gente falar dos cuidados se a gente não souber o que é uma quimioterapia. Sei que tem pessoas aqui que são acadêmicos. Eu, por exemplo, eu só fui descobrir oncologia no meu penúltimo ano de faculdade, que era uma coisa que foi a partir do penúltimo ano que eu realmente vi que eu tinha vontade de fazer oncologia. Até então, a gente não conhece muito, a gente sabe que a oncologia ela é um pouco defasada dentro do ensino. Então, para a gente conhecer realmente o que é um antineoplásico, ver como é um mecanismo de ação, mas mesmo assim de uma maneira muito mais rápida, senão a gente vai tomar muito tempo. E o principal, que são os cuidados na administração, a gente não vai conseguir falar. Então, eu vou abordar esses 3 tópicos com vocês, 3 tópicos maiores, né? Tentar falar dentro de 1 hora aí, para a gente não gastar tanto tempo, tá bom? Na introdução, é sempre importante a gente lembrar da magnitude que é o câncer, né? E para a gente falar disso, a gente também não pode esquecer que o câncer, na verdade, ele é um termo genérico, né? O câncer não é uma doença só. O câncer, ele junta aí mais de 100 tipos de doenças diferentes, né? E daqui a gente já começa algumas discussões críticas com o que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, é importante a gente saber dessa base que parece ser tão inicial, mas é a partir de uma afirmação dessa que a gente começa a criticar, por exemplo, quando teve alguns anos atrás, né, não teve aquele medicamento, a fosfoetanolamina sintética, que dizia que era cura de todos os cânceres. É um pouco difícil de pensar isso numa realidade, né? A gente ter um único remédio, um único medicamento que trata aí de mais de 100 tipos de doenças diferentes, né? Ele recebe o mesmo nome porque ele tem uma característica em comum, que é a proliferação desordenada de células, mas cada um tem uma característica específica. Isso é extremamente importante da gente lembrar. Quando a magnitude do câncer é a 2ª maior causa de morte do mundo, continua atrás das causas cardiovasculares, né? Tem a previsão de passar, de ser a primeira causa aí, quanto mais o tempo passa, às vezes 2050, a gente já tem uma previsão sobre isso. E a gente tem que 1 a cada 6 mortes ocorrem devido ao câncer, são dados da Organização Mundial de Saúde desse ano, tá? No ano passado, 1/3 dessas mortes, elas foram associadas a hábitos de vida. Então, a gente tem fumo, obesidade, consumo de álcool, estilo de vida sedentário, também é um dado atualizado. Isso levou aproximadamente 10 milhões de mortes, né? Então, assim, muita gente pensa que as causas hereditárias do câncer, né? O câncer ser hereditário é uma porcentagem muito baixa. Na verdade, o que a gente ainda tem como um fator predisponente ao câncer, na verdade, o que pode levar a ter o câncer, principalmente os hábitos de vida. Tá? Então, isso ainda é muito sério, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Que a gente vive com pressa, tudo globalizado, a gente se alimenta mal, a gente dorme mal e outras coisas mais. No ano de 2020, aqui voltando para o Brasil, né? Foram mais de 600 mil novos casos novos de câncer, né? Em ambos os sexos. E o que a gente tem de tipo mais incidente, né? A gente começa com câncer de pele não melanoma, né? Quando vocês começarem a ver as estatísticas, eles sempre excluem esse tipo de câncer de pele não melanoma, porque ele é o mais incidente, né? A gente tem muita incidência desse tipo de câncer, e esse tipo de câncer também engloba uma família, e geralmente não são casos graves, né? Geralmente são casos que são retirados com cirurgia, uma cirurgia mais conservadora e tudo mais. Não necessariamente precisa de uma quimioterapia para tratar. Por isso que está dividido, porque o melanoma é completamente diferente. Aí sim é um tipo extremamente grave que precisa de uma abordagem mais geral. Tá? Então, nas estatísticas, geralmente o câncer de pele não melanoma, ele vai estar sempre em primeiro, e por isso a gente retira, e aí a gente vem para os casos mais equiparados, né, entre os sexos. Temos o câncer de mama, feminino, temos o câncer de próstata em terceiro lugar, depois a gente tem cólon e reto, e aqui é importante a gente ver que cólon e reto está subindo de posição, tá?
Cólon reto não aparecia, não figurava nem entre os 5 tipos de cânceres mais incidentes em ambos os sexos, e agora já está. Isso principalmente devido a hábitos de vida e alimentação. E a gente tem também pulmão, que está em 5º lugar. Essa aqui é o gráfico que a gente tem, né, que aí mostra a incidência por sexo. Aí a gente tem ali próstata no homem, né, o mais incidente. Na mulher, a mama feminina, com certeza, ainda é o mais incidente entre os 2 sexos, excluindo o câncer de pele e não melanoma. E a gente tem ali cólon e reto segundo, né, dos 2. Só que ainda em ambos os sexos está em 4º lugar, né? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. O que é o tal do TNM? Provavelmente em algum momento vocês já devem ter ouvido falar quando começaram a estudar câncer ou ouviram falar sobre isso, né? O TNM, na verdade, ele é uma classificação mundial, né? Mundialmente o TNM é usado e ele é utilizado para a gente definir as características do tumor. Então a gente tem T de tamanho do tumor, N se tem algum tipo de linfonodo acometido e M se tem metástase. Ponto. Isso é em todos os tipos de cânceres. Todos os tipos de câncer, eles têm um TNM. Agora, todo TNM é igual? Não. Basta a gente lembrar que temos mais de 100 tipos de cânceres, né? Então, a gente tem uma classificação, sim, voltada para o tamanho do tumor, voltada para o acometimento de linfonodo e para a presença de metástase, porém, cada tipo de câncer tem um TNM específico, e eu vou mostrar para vocês um exemplo no meu próximo slide. Bom? A relevância disso é que só depois que esse TNM é feito, só depois dessa classificação que a gente vai definir qual vai ser o tratamento, né? Porque daí a gente vai ter o estadiamento do tumor. De acordo com essa classificação, com o tamanho dele, se tem um linfonodo acometido, se esse linfonodo está à distância, enfim, e se tem metástase, ele recebe um estadiamento, uma graduação que vai de 0 a 4, e daí a gente vai ter qual vai ser o tratamento ideal para esse paciente. O tratamento é conservador, a gente vai precisar fazer uma quimioterapia, é cirurgia primeiro, é radioterapia, é a partir disso que é definido, por isso que é extremamente importante. E cada um tem o seu TNM específico, como eu já disse. Olha esse exemplo aqui. Esse exemplo que eu trouxe para vocês é de câncer de cólon. Olha como ele é dividido, né? A gente tem aí o T do câncer de cólon, ele tem toda essa classificação. Ele tem um T0, tem um TIS, né, que é carcinoma in situ. E aí a gente tem T1, T2, T3, T4, mas no câncer de cólon tem T4A, T4B. Vendo? Tem uma diferença, porque o órgão tem uma característica específica que a gente precisa olhar. Isso, dentro do câncer de cólon, é importante para uma questão de gravidade. Tá? A gente precisa olhar aqui que o T0 é quando a gente não tem evidência, então, na verdade, ele começa do caso mais simples para o caso mais grave. Né? Então, a gente tem um TIS, que é um in situ, como um caso mais brando, e um T4B como mais grave, dentro da classificação do T do TNM. Olha o N como é. Já é um pouco mais complexo, né? A gente tem N1, N1A, N1B, N1C. Então, cada um a gente precisa olhar de uma maneira diferente para o linfonodo do câncer de colo. O câncer de mama não é assim, nenhum de próstata, e assim vai. Mas todos têm o TNM, cada um olhando de uma maneira específica. E assim a mesma coisa o M. Também, quando a gente está no câncer de colo, a gente não olha só para saber se tem metástases, né? Se tem metástase ou não e acabou. Não. No câncer de colo, é importante a gente saber, por exemplo, se a gente tem o peritônio acometido, se tem uma metástase de peritônio. Isso tem uma abordagem diferente quando tem uma metástase no peritônio. Ou quando a gente tem metástase em 2 órgãos, né? É muito comum o câncer de cólon dar metástase para o fígado. E alguns anos atrás, né, a metástase hepática ela já foi considerada quase uma sentença de morte. Hoje é um tipo de metástase completamente tratável. Então, é esperado e tratável. Então, por isso que é importante a gente saber essa classificação. E só depois disso, aí sim a gente vai definir o tratamento. Olha como é que fica o estadiamento também do câncer de cólon. Então, só para vocês verem, no estádio 1, né, o paciente que tem o estadiamento 1, ele tem um tumor que ou é T1 ou T2, mas ele não tem acometimento de linfonodo e nem metástase à distância. Então, ele está dentro da classificação 1. Aí, quando a gente vai descendo, né, vamos lá para o último, logo 4B. Olha no 4B, ele pode ter qualquer tamanho de tumor, ele pode ter acometimento de linfonodo ou não, mas se ele tiver uma metástase M1B, ele já é considerado um 4B e ele vai ter um tipo de tratamento muito mais agressivo do que um paciente que tem estadiamento 1, 3, 2, o que for. Tá bom? É assim que funciona esse TNM na prática. Tá? Isso é extremamente importante para a gente começar a definir o tratamento. Quem faz esse estadiamento é a equipe médica, junto com uma equipe multiprofissional de cirurgião, de outros profissionais que podem estar envolvidos dependendo do tipo de tumor, tá? E depois disso, que aí sim define qual vai ser o tratamento.
essa é a introdução que eu queria fazer com vocês. E agora vamos partir um pouco para quimioterapia de fato. O que significa, né? O que é antineoplásico? A definição disso parece até bobo, né? Mas realmente um antineoplásico são medicamentos que a gente utiliza para tratar câncer, tá? Não necessariamente só o câncer. A gente tem outras doenças também, algumas doenças autoimunes, que a gente utiliza alguns antineoplásicos, tá bom? Mas na grande maioria das vezes a gente utiliza para tratar o câncer, tá bom? Ele não é seletivo, também na grande maioria das famílias, não é seletivo para as células, só as células neoplásicas. Ele também atinge células sadias. E é aí que a gente vai ver no próximo tema que a gente conversar aqui, né, com relação às toxicidades. E o mecanismo de ação também vou falar bem brevemente com vocês. O índice terapêutico é baixo. O que isso quer dizer? É bem aquela diferença, né, entre o veneno e a cura é a dose. Os antineoplásicos, eles são exatamente assim. A dose letal é muito próxima da dose terapêutica, né? Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente for administrar esse tipo de medicamento. Ele é controlado de acordo com o peso do paciente e com outras medidas que existem de acordo com a droga e o protocolo que a gente vai estar utilizando, tá bom? Quais são os componentes disso, né? Temos os quimioterápicos clássicos, e aí eu trouxe alguns exemplos de nomes para vocês, porque para quem não está na oncologia, são nomes assim extremamente difíceis, mas para a gente acaba que já vira comum. Então, temos os quimioterápicos clássicos aí, como o paclitaxel, oxaliplatina, irinotecan, por exemplo. Aí a gente tem uma outra classe que se chama anticorpo monoclonal. Aí a gente tem os MABs da vida, né? Rituximab, trastuzumab, daratumumab. Eles começam a ter uma ação muito mais específica. Eles atuam em cima de uma proteína específica que a célula tem de uma expressão aumentada. Então, a gente começa a ter um tipo de mecanismo de ação diferente. Por consequência, temos toxicidades também diferentes. Elas tendem a ser toxicidades menores, né? Não estamos atuando em todas as células do nosso corpo. Estamos atuando especificamente naquelas que estão produzindo um tipo de proteína específico, certo? Temos a imunoterapia, né, que ganhou esse boom aí, em 2018, entrou com tudo no tratamento da oncologia. E temos o nivolumab, por exemplo, avelumab, pembrolizumab. Eles atuam em uma parte específica do câncer. Eles descobriram que a célula do câncer consegue desligar o nosso sistema imune, né? E eles fizeram alguns medicamentos que não deixam que a célula do câncer desligue o nosso sistema imune. De uma maneira bem geral, é isso que acontece. E temos os bloqueadores hormonais, muito utilizados em câncer de mama, mas também temos nos tumores de próstata, né? Então temos a goserelina, a leuprorelina e também vegarelix, por exemplo, tá? As vias de administração, temos quase todas possíveis, né? Temos quimioterapia subcutânea, oral, intraarterial, spray, intratecal, intravesical e a mais comum de todas, que é a endovenosa e intravenosa, que a gente vai estar falando aqui os cuidados com ela, tá bom? A responsabilidade da instalação de quimioterapia é exclusiva do enfermeiro, tá? Seja a administração de quimioterapia via endovenosa, a gente instalar, a administração de quimioterapia subcutânea, o que for. Se for antineoplásico, a obrigatoriedade é nossa, tá? A gente tem isso garantido no COFEN, a resolução 569, lá eles dizem que é um procedimento considerado de alta complexidade. Então, por ser alta complexidade, nós, enfermeiros, somos os profissionais designados a fazer essa instalação e essa administração de quimioterapia, ok? Então, onde ficam os técnicos, né, na história da oncologia? Eles atuam bastante, tá? Os técnicos também atuam muito. Eles podem fazer os procedimentos que não são considerados de alta complexidade. Então, a gente tem outros medicamentos que são aplicados também dentro da oncologia, né? Temos medicamentos que não são necessariamente antineoplásicos, mas fazem parte do tratamento. Vocês vão ver, temos medicamentos que são chamados de pré-quimioterapia, a gente vai ver isso lá para o final, mas esses medicamentos, os técnicos podem, além de manipular e preparar, também podem administrar esse medicamento sem problema nenhum, tá bom? Então, depende da ação realmente do medicamento que a gente está fazendo, tá? E, lembrando sempre, vocês estão, eu sei que uma parte ainda está na faculdade, é muito importante a gente já sair com esse pensamento da importância da equipe multiprofissional, tá? A equipe multiprofissional no tratamento de quimioterapia, né, de oncologia, é extremamente importante. Então, a gente conta com uma equipe de nutricionista, fisioterapeuta, dependendo da especialidade, né, quando a gente vai para radioterapia, a gente tem físico atuando. Então, a gente precisa sempre de psicologia, né, psicólogo também é extremamente importante. Então, a gente precisa de uma equipe multiprofissional para conseguir realmente fazer o tratamento completo que o paciente oncológico demanda, tá? A classificação também, só para vocês terem esse conhecimento, a gente pode dividir essa classificação. Coloquei aqui de uma maneira mais genérica, mas tem muito mais coisas, mas para a gente não perder tempo,
a gente pode dividir de acordo com a propriedade físico-química da droga. Temos drogas vesicantes e temos drogas irritantes e também neutras. Não vou falar para vocês a definição, porque eu vou mostrar isso em fotos. Aí vocês vão ver necessariamente o que é uma droga, o potencial que uma droga vesicante tem e uma droga irritante também, tá? E a gente tem atuação no ciclo celular. E aí a gente tem que lembrar lá dos primórdios da faculdade, lá no ciclo celular, fase G1, S, todas aquelas coisas que a gente tinha em Biocell, né, que geralmente passou, tá lá numa caixinha guardada na cabeça que a gente não abre. Na oncologia a gente precisa abrir. Principalmente com imuno, né? Agora a imunologia também está tendo bastante área dentro da oncologia, e a gente tem isso lá no nosso ciclo básico da enfermagem, né? E é extremamente importante quando a gente está na onco, tá? Então temos medicamentos que atuam especificamente em alguma fase do ciclo celular, e também tem os quimioterápicos que atuam de forma inespecífica. Eles atuam em qualquer parte do ciclo celular. Aí alguns nomes, né? Drogas vesicantes tem uma doxorubicina, irritante é da carbazina e neutro pemetrexed. E exemplo aqui de ciclo específico temos a vincristina e ciclo inespecífico a carboplatina. Os nomes são difíceis, assustam, mas eu juro que depois que a gente começa a trabalhar, a gente pega, tá bom? O mecanismo de ação, também vou falar de uma maneira rápida, mas temos os agentes alquilantes. Eles fazem o dano, eles danificam o DNA por conta de ligações que eles fazem direto entre as bases nitrogenadas. Eles fazem uma ligação errada nessa base nitrogenada, essas ligações covalentes, né? A ligação não é certa, essa base nitrogenada ela não tem estabilidade, ela acaba quebrando e com isso o DNA é prejudicado e a célula morre. De uma maneira bem básica, tá? Temos os agentes antimetabólitos. Eles mimetizam, eles fingem ser uma base nitrogenada, eles conseguem fazer os metabólitos ser igualzinho à base nitrogenada, quase a mesma forma, ele incorpora no DNA, mas ele não é uma base nitrogenada, né? Então a gente não tem ação. Com isso, a célula, o DNA não consegue se replicar e a célula morre, tá? Também de uma maneira bem básica. E temos os produtos naturais e os análogos, né? Que aí a gente começa com os alcaloides derivados da vinca, né? Que aí a gente tem ali em cima, já trouxe até um exemplo, onde está ciclo específico, a gente tem a vincristina. É uma droga que faz parte dessa família. Temos as platinas, os antibióticos tumorais, e também temos inibidores de topoisomerase 1 e 2. Vou mostrar para vocês aqui para frente, para a gente não ficar muito no imaginário. Essa figura entra muito na nossa vida, né, de oncologia, de uma maneira bem básica para a gente gravar, o que a gente precisa saber das fases, né? Na fase G1, a gente tem o crescimento celular, né? É quando a gente tem realmente a ativação se essa célula ela vai se reproduzir ou não. É quando ela vai receber estímulos externos e também algumas conformidades internas da célula, para ver se realmente ela vai entrar no estado de começar a divisão celular, e uma vez ela começa, ela não para, né? Ou ela vai entrar no estado quiescente, ou ela cai para G0, e aí ela não começa. Então, na fase G1, a gente tem os medicamentos, tem agentes específicos que atuam, né? Por exemplo, a gente tem algumas enzimas, a asparaginase, por exemplo, ela atua especificamente nesse momento. A fase S é quando a gente está tendo a síntese de DNA. Então, aqui, lembra que os antimetabólitos, eles vão mimetizar as bases nitrogenadas, né? Então, é nessa fase de síntese de DNA que onde a gente tem as bases nitrogenadas sendo incorporadas. Então, é o momento perfeito da gente ter ação de antimetabólitos, que é isso que ele faz. Ele mimetiza uma base nitrogenada, né? Então, é aí que ele quebra. Na fase G2, a gente tem checkpoint, né? A gente fala que é uma fase de checkpoint, na verdade. A gente tem a conferência desse DNA para ver se está tudo bem com ele, para ver se ele não foi feito com algum tipo de mutação, se ele não está quebrado e tudo mais. Temos algumas famílias e células específicas para isso. Dentre elas, a gente tem a família da topoisomerase, por exemplo, né? Então, temos inibidores de topoisomerase e também temos antibióticos tumorais que têm um outro tipo de ação, especificamente nessa fase do ciclo. A fase M, que aí a gente entra na fase de mitose, realmente, né? A gente faz todo aquele ciclo da mitose, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Claro que eu não vou falar de tudo isso, mas só para ver, só para ir lembrando vocês e mexendo aí na cabeça. Temos os microtúbulos, né? Que é quando a gente realmente começa a fase final da divisão celular e ela realmente dá replicar, né? Duas células. Então, a gente tem alguns medicamentos específicos para atuar nessa fase. Os taxanos e os alcaloides da vinca. E temos os medicamentos que atuam em qualquer fase. Independente do que estiver acontecendo, ele vai ter algum tipo de ação, tá? Aí temos as platinas e os agentes alquilantes, que aí fosfamida, por exemplo. Tá bom? Quero mostrar para vocês alguns tipos de toxicidades, tá? Mas aqui eu vou parar de falar um pouco, vou mostrar mais em foto para vocês realmente, para a gente começar a ter um contato um pouco maior com a realidade. De acordo com o mecanismo de ação, temos algumas toxicidades esperadas. A gente falou lá no início que essas drogas, elas não atuam especificamente em
células neoplásicas específicas, né? Na grande maioria, só quando a gente começa a ter anticorpo monoclonal, quando a gente começa a ter um inibidor de checkpoint, que é uma nova família que está surgindo desde 2018, aí é outra história, a gente espera outros efeitos colaterais. Mas essas drogas que são mais comuns no nosso dia a dia, elas não atuam especificamente em células neoplásicas. Então, a gente tem células sadias sofrendo essa ação. E a gente já viu que o câncer é um tipo de doença que ele tem a multiplicação celular muito acelerada. Então, esses medicamentos eles vão atuar exatamente nessas células que têm atuação, que têm uma divisão celular muito acelerada, né? Umas células que têm uma divisão muito acelerada. Então, onde a gente tem isso fisiologicamente? Temos o nosso folículo capilar, a pele, trato gastrointestinal, mucosa oral, a medula. Então, daqui, desses 5 que eu trouxe, a gente já começa a ver um monte de efeito colateral que é muito comum. Folículo capilar. O que a gente tem no câncer aí que é tão estigmatizado, né? Paciente perdendo cabelo, né? Paciente com queda de cabelo, é porque a célula do folículo capilar, ela multiplica muito rápido. Célula da pele, a gente tem paciente com algumas toxicidades dermatológicas, né? A gente vai ver mais para frente. Trato gastrointestinal, náusea, que é efeito mais estigmatizado do que a náusea que a gente tem, né? Dos pacientes, aparece em filme, aparece um monte de coisa. Mucosa oral, mucosite, por exemplo. Em medula óssea, a gente tem paciente que fica com imunidade mais baixa, sujeito a infecções, né? A gente tem um instrumento que padroniza a visão e a classificação desses efeitos colaterais. Gravem esse nome, anotem esse nome, se chama CTC, tá? CTC-AE. Ele está disponível de graça na internet, tem ele de graça e tem ele em aplicativo de celular. Se vocês colocarem CTC-AE+, vocês conseguem baixar ele de graça. Porém, de graça é a versão mais atualizada, que é bacana, só que a versão mais atualizada é toda em inglês, tá? Não temos em português ainda. Em português temos só a versão 4.03, que tem disponível na internet de graça. Então vamos começar a ver fotos. Alopécia, né? Quem não lembra dessa cena aí da novela, da grande Camila tendo quando ela fez o tratamento, o cara raspando a cabeça e tudo mais. Também a gente teve o exemplo do Gianecchini, né? Que também passou por isso, enfim. São coisas que realmente acontecem muito, mas o que a gente tem de mais comum é essa figura que está aqui mais à direita, tá? Não necessariamente é uma alopécia completa. São alguns tratamentos que fazem essa alopécia completa aqui, de cair realmente todo o cabelo. A gente tem, na grande maioria das vezes, essa alopécia aqui, tá? O paciente, ele fica sim com o cabelo, só que, como vocês veem, começa a falhar muito, né? Então, a grande maioria opta por realmente cortar tudo para tirar essas falhas, tá bom? Mas a gente tem a classificação aqui no CTC, grau 1 e grau 2, né? Não vou ler todas, senão a gente vai perder muito tempo, mas só para vocês saberem como isso é classificado, por exemplo. Cada uma tem uma classificação diferente. A alopécia grau 1 é quando a gente perde até 50% do cabelo, e grau 2 acima de 50%, tá bom? Vamos para outro exemplo. Isso aqui é um tipo de toxicidade de pele, tá? Dermatológica. A gente tem racha acneiforme, a gente tem alguns medicamentos específicos que podem causar esse tipo de toxicidade, principalmente medicamentos que atuam num receptor que é da epiderme. Então, a gente tem esse tipo de efeito colateral esperado, mas o enfermeiro precisa saber para avaliar, porque isso tem uma classificação e um impacto na vida do paciente que pode fazer com que, inclusive, ele deixe de fazer o tratamento. Tá? Não é uma coisa boba, por isso que a gente tem que ficar sempre de olho. Mudança no formato da unha pode acontecer muito comum, tá? A gente pode ter também infecções, muito comum isso acontecer com algumas famílias, principalmente as famílias dos taxanos, pode acontecer muito isso. Síndrome Montpé, muito comum também em pacientes que fazem um medicamento chamado fluoracila ou capecitabina. A gente tem um ressecamento muito importante da palma da mão e a sola do pé, e isso pode causar uma rachadura mesmo na pele, isso incomoda o paciente a ponto de limitar mesmo o autocuidado, e a gente também tem uma toxicidade aumentada a ponto de, se chegar numa toxicidade muito alta, cancelar esse tratamento, tá? Neuropatia sensorial acontece também, principalmente com umas drogas, né? A gente tem a oxaliplatina aí, que é muito conhecida nossa, é uma droga que causa sensação de choque ou de formigamento. A oxaliplatina é específica quando entra em contato com o frio, né? E não é um frio ar-condicionado, não. Na verdade, é água da torneira, maçaneta de porta, né? Isso já é o suficiente para o paciente ter uma sensação muito ruim. Ele tem um choque realmente, como se fosse um choque na mão. E isso acontece, não tem necessariamente... Não tem todo o mecanismo de lesão que acontece, mas a gente sabe que acontece uma lesão nervosa e isso pode levar essa neuropatia, não só com a oxaliplatina, mas com algumas outras drogas também. Esse é um tipo de flebite química, acontece muito com algumas drogas,
Principalmente, aí eu vou retomar um pouco lá atrás, as drogas irritantes que eu falei com vocês. Então, temos algumas drogas irritantes que podem fazer esse tipo de flebite, né? Podem causar esse tipo de lesão mesmo no paciente. Fica uma coisa bem feia, né? E é difícil de tratar, a gente tem que cuidar. O paciente, a gente tem que orientar o paciente também para o sol, passar protetor solar se possível, né? A gente sempre faz esse tipo de orientação. E agora, o dano que uma droga vesicante pode causar, tá? Esse é o dano que a gente tem. A gente tem um extravasamento. O que é o extravasamento? É quando a droga ela está fora do vaso, né? Ela fica no subcutâneo e, dependendo da droga, se for uma droga vesicante, ela pode causar o dano que está na figura da direita. Realmente, a gente pode perder, a gente pode ter amputação de membro, dependendo da droga que foi extravasada, tá? Quem está aí quem já trabalha com oncologia, ou quem já cuidou de algum paciente, ou quem já tem algum familiar, enfim, pode ter ouvido falar, por exemplo, né, que fala, eu estou fazendo um tratamento com aquela químio vermelha. Algumas pessoas falam isso, né? A químio vermelha, ela não tem nada demais por ser vermelha, tá? É a cor dela, é a cor do medicamento, é vermelho. Só que ela tem uma propriedade extremamente vesicante. Ela é uma droga vesicante. Então, se ela extravasar, ela pode acontecer esse dano que a gente tem aqui na figura da direita para mais, tá? A gente pode realmente ter um dano contínuo aí até o ponto da gente ter uma amputação de membro, tá bom? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. É uma responsabilidade muito grande que o enfermeiro tem quando ele está instalando uma quimioterapia. Vômitos, acontece muito, né? A gente já tem isso tão estigmatizado aí em filmes e um monte de coisa que a gente tem, mas as coisas estão melhorando bastante, temos medicamentos novos, eu vou só mostrar para vocês lá no final sobre isso. Náusea também, esses efeitos colaterais acontecem porque são células do trato gastrointestinal que se multiplicam muito rápido. Então, a gente tem a ação de antineoplásico ali, também atuando em células saudáveis, é por isso que acontece tanto. Diarreia, mesma coisa, também acontece pelos mesmos motivos, e a gente também pode ter a constipação, tá? A gente tem alterações do trato gastrointestinal que acontecem, pode ter um ou outro. Mucosite oral, extremamente também comum, principalmente em paciente que faz o tipo de quimioterapia que deixa o paciente imunossuprimido, né? Que a gente diminui muito a imunidade do paciente, muito comum de acontecer mucosite oral. Aqui a gente tem uma mucosite que está ali, está na boca, na língua, provavelmente está só ali, a gente não consigo ver mais, né? Mas a gente tem casos mais graves de mucosite, principalmente paciente que faz radioterapia dessa região, né, de cabeça e pescoço. A gente tem mucosite que vai no esôfago. Então, dificulta muito a vida do paciente, o paciente tende a perder muito peso, é um paciente que precisa, mais uma vez, de uma abordagem multiprofissional. A nutrição atua muito aqui nessa parte, para a gente realmente ter um aporte necessário para o paciente, porque se o paciente não tiver bem nutrido, não tiver uma capacidade, uma nutrição adequada, o tratamento dele tende a ser pior, tá? Então, a gente precisa realmente manter esse paciente muito bem nutrido e hidratado também. Bom, agora vamos ao assunto realmente que a gente se dispôs aqui no minicurso, né? Que são os cuidados da administração. Eu dividi em 3 tópicos, né? A gente tem as legislações vigentes, que eu vou falar com vocês das legislações nacionais e internacionais. Vocês vão ver por que eu vou puxar para internacional. Temos os EPIs e temos os acessos venosos, né? Como eu sei que tem muita gente aqui que não teve ainda contato com oncologia, trouxe várias fotos para mostrar para vocês como é, o que é o catéter, enfim, coisas assim do tipo, e a gente conversar aqui um pouquinho. De legislação nacional, temos 2 principais. A primeira, a gente tem a RDC 220, né, de 2004, que ela tem umas informações que eu vou destacar algumas principais aqui para vocês nos próximos slides. E a gente tem também a NR32, tão famosa NR32 aí que a gente vê. Isso eu já via desde a faculdade, essa NR32, só que a gente tem um campo específico voltado para oncologia, para setor de quimioterapia, e eu vou destacar isso com vocês também. Só, tá? Nacionalmente, a gente só tem isso para falar de segurança com relação à oncologia e antineoplásico, tá bom? Vamos lá. Na RDC 220, eu destaquei com vocês o anexo 4, que é lá quase no finalzinho da RDC. Nesse anexo, a parte principal fala das boas práticas de administração da terapia antineoplásica. É exatamente o que a gente está fazendo aqui, né, que a gente vai discutir. Aí no item 2.2, está lá descrito: o responsável pela administração deve atender a resolução COFEN 210. Claro que isso já foi modificado, né, porque não é mais essa, a gente já viu que não é 210, é a 569, de 2018, né? Então, essa já é um pouco mais antiga, e aqui está escrito, né, outro instrumento legal que vem a substituí-la. Ela foi atualizada,
Então, o que a gente tem nessa resolução? Que o responsável é o enfermeiro, ponto. Somos nós, ponto, acabou. Tá? Somos só enfermeiros responsáveis pela administração de quimioterapia. E o item 2.4, o profissional envolvido na administração de TA, que é terapia antineoplásica, né, deve receber treinamento inicial e permanente, garantindo sua capacitação e atualização profissional. Então, a gente tem aqui uma atuação muito importante de educação continuada, e a gente precisa de um treinamento para esse enfermeiro, para esse profissional que está entrando na oncologia. É um setor extremamente específico, a gente não vai estar administrando qualquer tipo de droga, a gente não vai estar fazendo uma droga ali que a gente pode sair tranquilamente, ficar lá no posto e beleza. Tem certos cuidados, tem algumas especificidades que a gente precisa saber e o enfermeiro precisa ser treinado. Todos os profissionais que entrarem na oncologia. E o último que eu destaquei com vocês, 2.5, é que ele fala de material para utilizar. Então, a gente tem aqui, ó, devem ser utilizadas luvas de procedimentos e aventais durante a administração de terapia antineoplásica. Ponto. A RDC só diz isso. Faltam algumas coisas com relação a itens, né, para a gente estar utilizando, a IPI para a gente estar utilizando, né. Aí a gente tem a NR. A NR32, ela está dentro desse item de antineoplásico, né, 32.3.9.4, é mais meio do final, assim, lá no NR. Aí, dentro de um subitem, né, a gente tem, com relação aos quimioterápicos antineoplásicos, compete ao empregador. Então, a gente está lá falando agora da empresa que está te empregando, né? O hospital, ou clínica, ou o que for, onde você trabalhar. Fornecer aos trabalhadores avental confeccionado de material impermeável, com frente resistente, fechado nas costas, manga comprida, punho justo, quando do preparo e administração. Então, a NR, lá na RDC, diz que a gente tem que ter avental, né? Na NR, ele já está definindo de uma maneira muito mais clara qual é esse tipo de avental que a gente precisa ter. Se a gente está utilizando aquele capote, né, aquele avental lá, que a gente utiliza para precaução de contato, que geralmente é aquele verde, branco, enfim, que é só aquele, parece um TNT. É esse para quimioterapia? Não, não é. Não é esse que está sendo pedido para quimioterapia. Ele tem que ser impermeável, com frente resistente, né? Então, aqui tem todas as especificações. E também tem na letra E, fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança que minimizem a geração de aerossóis e a ocorrência de acidentes durante a manipulação e administração. Vou falar sobre esses itens um pouco mais para frente com vocês. E também coloquei aqui um outro item, né, com relação aos quimioterápicos, é vedado iniciar qualquer atividade na falta de EPI. Então, o que a gente tem aqui? A gente ainda tem uma lei, a gente tem a RDC 2004 e a NR 2005, né, que é muito antiga, né? A gente tem ela aí muito antiga, 16 anos já que ela já foi feita, que a gente não teve uma atualização assim muito importante, tirando a parte do enfermeiro, né, que está na RDC, a gente não teve alguma atualização muito importante em cima disso. Então, por isso que é importante a gente expandir para o internacional, para os órgãos internacionais, para a gente ver o que isso está sendo falado com relação à administração de antineoplasma. E foi o que eu fiz para trazer aqui para vocês. A gente tem a NIOSH. A NIOSH é um órgão extremamente importante. Tá? Ele é dos Estados Unidos e ele tem uma importância mundial. Tá? Os outros continentes seguem o que esse órgão fala. E ele começou em 2004, esse documento foi lançado, exatamente com um alerta, né? Eles fizeram lá o NIOSH Alerts para falar exatamente, eles fizeram uma sessão exclusiva de administração de droga citotóxica para falar os cuidados que a gente precisa ter. Aí nessa sessão, qual foi o que eu destaquei aqui para vocês, né? Administrar as drogas de forma segura, utilizando dispositivos de proteção, como sistema fechado e conectores, já tinha lá nas nossas leis, isso, né? Mas ainda não está muito bem especificado. E aqui ele ainda traz um porém, ele ainda traz um além. Além dessa técnica adequada que eles falam, eles dão um exemplo. O equipo ser preenchido pelo farmacêutico dentro da cabine e preencher com solução salina. Tá? Então, quando a gente recebe uma quimioterapia, o equipo, ele vem com soro, tá? É para ele vir com soro, pelo menos, né? Na grande maioria das vezes que eu já vi, eles seguem essa conduta de boa prática para diminuir qualquer tipo de exposição, né? Tem algum tipo de acidente, às vezes está lá aberto, né? E a pinça está aberta, não sei, a gente não viu, o que vai sair primeiro ali é soro, não é quimioterapia, tá? Então, isso é uma rotina de boa prática da farmácia. E no segundo item vem utilizar o EPI. Aí aqui eles colocam ainda de uma maneira um pouco mais específica. 2 luvas, óculos e avental impermeável. Está aqui escrito. Para todas as atividades associadas à administração. Seja para abrir a embalagem, instalar e desinstalar. Tá? Isso aqui foi em 2004.
Esse documento ele foi sofrendo atualizações constantes, diferente das nossas leis, e isso é extremamente importante. E a gente chegou numa versão de 2016. A versão de 2016, ela trouxe umas diferenças com relação ao material para a gente utilizar na administração. Ele já tinha sofrido 3 atualizações, né? Ele começou em 2004, certo? Aí ele foi atualizado em 2010, 2012 e 2014. Aí em 2016 ele atualizou de novo. A gente teve 36 drogas adicionadas aí, consideradas como citotóxicas, né? Que tem riscos de algum tipo, para quem tem exposição a ela, né? Seja adquirir câncer ou riscos também com relação à fertilidade, né? A reprodução. E a gente tem também uma atualização na utilização do EPI. O que eles recomendaram a partir dessa tabela que está aqui com vocês? Na administração que está aqui, a gente vai utilizar 2 luvas. Gown, aqui está escrito gown, é avental, tá? Ou avental impermeável. Proteção aqui de face, sim, somente se tiver algum tipo de risco de respingo. Proteção respiratória, não. Que esse aqui é o principal é o principal item de discórdia que a gente tem na oncologia e EPI. Vou falar para vocês ainda daqui a pouquinho. Mas aqui, então, está dizendo que para a gente instalar, obrigatoriamente, a gente precisa estar utilizando 2 luvas, 2 pares de luva, e o avental impermeável. Só. O resto é só se tiver alguma necessidade. Certo? Estou falando de recomendação, tá? Vamos lá. Aí eu fui para um mais além. Temos a ONS. A ONS é uma sociedade que se chama Oncology Nursing Society. É a mais importante que a gente tem em representação da enfermagem oncológica. Também é um órgão norte-americano e eles também fizeram a atualização disso. Eles também têm a recomendação deles. E dentro das recomendações, a gente tem exatamente as mesmas coisas. 2 pares de luva, então está aqui, o avental impermeável, e aqui a gente tem a proteção respiratória e a proteção facial, né, do olho, enfim, somente se tiver algum tipo de respingo, risco de êmese, né? E aqui eles falam para sempre usar quando a gente está fazendo algum tipo de irrigação e aerosol, né? Só que, na verdade, essa irrigação aqui, só para esclarecer para vocês, é quimioterapia intravesical, tá? Então, aqui, quando a gente vai fazer quimioterapia intravesical, a gente precisa utilizar, além das 2 luvas e o avental, a proteção do olho, da face, no geral, e a proteção respiratória também, que seria o uso de máscara. E aqui a gente tem o Face Shield, né? Que ficou tão famoso aí com a Covid, né? O Face Shield, aquela máscara mesmo aqui, a gente utiliza também quando tem o risco de respingo. E se a gente está utilizando isso para risco de respingo, a gente precisa utilizar o óculos também, tá bom? Qual é a grande discussão que a gente tem aqui? Como eu mostrei para vocês, a máscara, né? A máscara, ela só está sendo recomendada em algumas situações de chance de respingo, né? Essas chances de respingo, eles colocam aqui, quimioterapia, tratamento aerosol ou irrigação. Então, a gente tem aqui quimioterapia intraoperatória, né? Que a gente utiliza a quimioterapia pressurizada, ou a irrigação, que aí é a quimioterapia intravesical. A gente não tem, no geral, na quimioterapia endovenosa aqui, recomendando utilizar máscara. Só que a gente sabe que a grande maioria dos lugares dão máscara para a gente utilizar, tá? As empresas e quem está empregando e tudo mais oferecem a máscara, seja a N95, seja a N95 com carvão ativado, o que for, tá? Enfim, obviamente, devemos obedecer às normas institucionais, o que a gente tem, claro, a gente tem que fazer isso. Só que quando a gente vai para a literatura, a gente não tem esse respaldo. Por que a gente não tem esse respaldo? Porque o maior risco que a gente tem aqui é de respingo, né? Da quimioterapia derramar, na verdade. A gente não tem uma produção de aerosol aqui nesse momento muito grande o suficiente para a gente utilizar uma máscara ainda 95 ou uma máscara com carvão ativado. Onde a gente tem isso? No momento lá da farmácia, que a farmácia está manipulando a droga, que aí sim a droga está em pó, né? Que aí vai fazer toda aquela mistura lá, toda aquela química para fazer realmente tá no momento de administrar, esse momento que a gente tem a maior chance de produção de aerosol. Aí dentro da farmácia, por isso que tem que ser feito numa cabine, né, específica, com proteção, o farmacêutico fica completamente coberto. Então, aí sim a gente tem um risco maior. Na administração, não tem um risco tão grande assim de ser obrigado a utilizar máscara por recomendação das sociedades.
Porém, já digo para vocês de antemão, e eu sei que tem pessoas aqui também que já trabalham com quimioterapia, com oncologia, a utilização da máscara é extremamente comum, tá? É extremamente comum da gente utilizar máscara. Isso é claro, né, gente? Eu tô falando em momentos sem pandemia, né? Com a pandemia, tá todo mundo utilizando máscara mesmo, né? A gente está utilizando máscara mesmo aí por conta da pandemia. Mas, quando a gente está fora desse momento de pandemia, a recomendação é essa. Porém, a gente sabe que na grande maioria das vezes a gente utiliza. Tá bom? Então, sem briga, sem revolta, não quero deixar ninguém sem máscara porque eu estou recomendando isso. Não, eu estou só passando para vocês o que a gente tem de literatura e já dizendo de antemão o que a gente tem de real, né? O que a gente tem de real aí, tá bom? Esses são os dispositivos fechados, tá? Os dispositivos fechados, eles atuam demais, eles ajudam muito na administração de quimioterapia, na administração segura de quimioterapia, tá bom? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, saiu até notícia de que eles realmente aumentam a segurança do processo, mas eu vou mostrar para vocês também na prática. Ali tem algumas fotos para mostrar para vocês, para não ficar muito no nosso imaginário aí. Eles são utilizados para prevenir, ainda que pequeno, mas eles são utilizados para prevenir qualquer tipo de formação e liberação de aerosóis. Obrigado, Jorge. De aerosóis no ambiente. Então, eles aumentam a segurança de todo o processo. Eles estão presentes aí desde a manipulação até a administração de quimioterapia. O uso desses dispositivos, eles são recomendados por todas as regulamentações, né? A gente tem a nossa legislação nacional, a gente tem também os órgãos internacionais, né? A gente tem aqui, eu trouxe até mais um, o ISOP. O ISOP é de farmácia, tá? É um órgão internacional de farmácia que também faz essa recomendação, tá bom? E como funciona isso na prática, né? Vamos ver um pouco na prática, eu trouxe um pouco de figura para vocês, e aqui a gente já está caminhando para um final, né? Que vai dar certinho aqui 1 hora de tempo que a gente está conversando. Esse conector valvulado, ele fica conectado na ponta do acesso, né? Lá no acesso, que aqui no caso, né, dessa foto aqui, esse vermelhinho aqui, a gente entra com um conector. Esse tipo de conector, ele permite que a gente diminua a chance de respingo aqui, né, de que saia qualquer tipo de medicamento daqui de dentro e fique respingando. Esse conector não deixa que isso aconteça. E a gente consegue, alguns, né, já deixam até com pressão positiva. A gente consegue administrar o medicamento, enfim, o que a gente quiser colocar aqui, e daí sim a gente já deixa até com pressão positiva alguns modelos, tá bom? Então ele é muito importante, e ele também diminui qualquer tipo de exposição que possa vir a acontecer de segurança. Então, a gente tem isso aqui, esses itens, eles são altamente recomendados da gente estar utilizando na nossa prática. E a gente tem também o sistema fechado, aquele equipe que eu mostrei para vocês, é assim que funciona, tá? Então, a gente tem aqui, né, a gente tem a grande solução salina aqui, de 1 litro, né, que fica aqui fazendo toda a lavagem da via, vamos dizer assim, né, fica correndo aqui para fazer toda a parte de manutenção da via e tudo mais. E já ficam conectados aqui nas outras saídas, os quimioterápicos, os antineoplásicos já ficam conectados aqui, e eles ficam fechados aqui. Aí a gente só vem aqui, consegue abrir, e ele infunde, tá? Sem a gente precisar ficar abrindo o sistema o tempo todo. Então a gente deixa ele fechado do início ao fim, tá bom? E o injetor lateral, que é aquele da foto que vocês viram, que também é chamado de Spike, né? Ele é um modelo específico, isso aqui pode ser chamado também de Spike CH12. Ele tem essa saída bem aqui, que a gente tem alguns antineoplásicos que os volumes são muito pequenos. Às vezes a gente tem 30 ml de antineoplásico para administrar. É um volume muito pequeno. E se a gente for abrir realmente para ele administrar tudo, claro que por conta da própria gravidade, ele não vai cair tudo, porque não vai fazer, né? O equipo não deixa isso acontecer porque ele não deixa entrar. Então a gente vai perder ali no equipo uns 15 ml, mais ou menos, né? Entre 15 e 20 ml. Então esse injetor lateral aqui, ele permite que a gente consiga conectar uma seringa com solução salina e a gente infunde, aí ele cai direto aqui e a gente consegue depois infundir esse antineoplásico que fica aqui na equipe, tá? Ah, mas eu posso furar a bolsa? Não é recomendado. Se a gente furar a bolsa, a gente vai estar abrindo o sistema. Não é a coisa mais recomendada a se fazer, aí a gente vai ter um risco realmente muito maior. Eu tinha destacado o injetor lateral e esqueci. Fiquei circulando o mouse aqui e esqueci que eu tinha destacado ele. De recomendação, tá? Essa é uma tabela que eu fiz. É isso que a gente tem, de novo, gente, isso que a gente tem de literatura, tá? Que a gente tem de literatura. Mas, geralmente, não é o que acontece na realidade. Na realidade, a gente tem setores que utilizam máscara N95, óculos, full face,
tudo para fazer a administração de quimioterapia endovenosa, tá bom? Eu estou falando para vocês a realidade. Porém, literatura, a gente vai achar esse respaldo que eu fiz aqui. 2 pares de luva testadas contra a quimioterapia e um avental impermeável, daquele modelo que eu falei. Fechado na frente, longo, né, impermeável, todas essas coisas que eu já tinha definido com vocês, tá bom? E mais importante ainda, não mais importante, né, mas tão importante quanto, na verdade, é a gente utilizar a gaze, tá, embaixo da conexão entre o dispositivo venoso e também trabalhar sempre com o antineoplásico abaixo do nível dos olhos, tá? Quando a gente for instalar, não vai instalar aqui, né? A gente não vai instalar na nossa frente, a gente vai instalar lá embaixo, para se tiver algum tipo de acidente, cai no chão, em outros lugares, mas a gente evita o contato com a pele, tá? E a gaze é para justamente tentar pegar qualquer tipo de gotícula que pode ter ainda, a gente consegue segurar com uma gaze, tá bom? E em caso de quimioterapia intravesical, intraoperatória, a gente tem uma equipe muito pequena de enfermagem extremamente específica que atua nesse setor, e aerosolizada muito menos, a gente quase não tem, tá bom? Aí os acessos venosos, né, que eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, aí realmente a gente já está partindo para o fim do curso, do mini curso. Eles podem ser feitos tanto por via periférica quanto em via central, só que vocês viram o dano que pode ter em alguns momentos, né? Algumas drogas podem causar um dano muito grande. Por conta desse dano, temos recomendações, né, se possível, da gente estar utilizando a via central, catéteres centrais para estar utilizando a administração de antineoplásico, tá? Não é obrigatório, mas é de muito bom tom. Só que se a gente tiver, abrir, realmente expandir aí SUS e tudo mais, a gente sabe que a realidade não é essa. Não são pacientes que têm acesso central, né? A gente não consegue isso de uma maneira geral. Porém, é extremamente recomendado que a gente faça, tá? E com o tempo também, esse próprio acesso, a veia do paciente vai ficando muito fragilizada, né? Os antineoplásicos fazem isso. Então, é recomendado, se possível, a gente estar utilizando uma via central, tá bom? Aí tem vários catéteres que eu vou mostrar para vocês, e daí a gente vai terminar. Vários catéteres que a gente pode utilizar na oncologia, né? Temos os dispositivos periféricos, o porte, né? Que aí pode ser chamado de porte aquético, como chama aí no Rio, ou também portocática, como chama aqui em São Paulo. Tem o PIC, o Hickman, o Permicat, o tipo de catéteres que eu vou trazer para vocês. De dispositivo periférico, o famoso gelco, né? A gente utiliza, e aqui só enfatizando, tá, gente? Eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, porque eu vou acabar falando o nome de alguma marca, mas é porque vocês provavelmente vão ver durante o dia a dia de vocês, se vocês entrarem para oncologia. Então, mas não tem nenhum tipo de conflito de interesse, tá? É só realmente para demonstrar para vocês. Então, a gente tem os catéteres tipo gelco, né? Bastante comum, a gente tem bastante. Só que ele é um pouco mais longo. E a gente já sabe que alguns pacientes oncológicos, eles têm uma veia muito curta e muito frágil. Então, a gente tem outros tipos de dispositivos. Por exemplo, o Intima, né? O Intima, ele parece muito um scalp, né? Ele parece muito um scalp, só que ele tem... É como se fosse um gelco pequeno, né? Ele tem esse dispositivo também, ele é agulhado, e a gente consegue fazer a punção no paciente, a gente retira a agulha, puxando aqui essa partezinha branca, que está aqui um pouco mais longa, aí a agulha sai todinha, e fica só essa parte dentro da veia do paciente, tá? E também outro dispositivo, que ele é um pouco mais moderno ainda, a gente tem o Nexiva. O Nexiva, ele já vem com a ligação aqui com o conector, né? Então, ele é um pouco mais moderno, mas o funcionamento é o mesmo. A gente vai fazer aqui a punção do paciente, a gente consegue aqui empurrar, fica essa parte do paciente e a agulha sai todinha, tá bom? É igualzinho. São dispositivos muito utilizados, né? Eu, por exemplo, onde eu trabalho, a gente trabalha com Intima. Mas tem lugares que a gente também utiliza o gel, não tem problema nenhum. Só tem que ter um critério maior na avaliação da veia do paciente. Os curativos, a gente prioriza curativos transparentes, a gente precisa ver como está sendo a infusão desse antineoplásico, porque a gente já viu o que ele pode causar. Então, a gente tem que ver a via como está sendo, se está tendo algum tipo de vermelhidão, se está tendo algum tipo de edema, qualquer tipo de mudança, a gente precisa atuar muito rápido. Então, a gente tem alguns modelos aqui, né? Esse final aqui está no catéter específico PIC, é um tipo aqui de curativo que se chama CHG, ele tem uma clorexidina impregnada aqui nesse gel, né? Então, a gente utiliza muito para acessos centrais, e aqui na oncologia a gente utiliza muito no PIC, tá? E esse tipo aqui de Tegaderm, que é a marca, né? Mas esse tipo de curativo aqui a gente utiliza para o porte. Muito comum a gente utilizar ele no porte. E o que é o porte, né? O porte é esse tipo de catéter aqui, gente. Tem vários modelos dele. Esse de dupla câmera é muito raro, tá? Eu nunca vi, para ser sincero.
Eu nunca trabalhei, eu trabalho com oncologia desde 2014, eu nunca vi algum tipo de catéter desse jeito, eu só vejo desses modelos aqui. Ele consiste em uma parte que pode ser de titânio, por exemplo, né? E um silicone. Esse septo aqui de silicone é ele que a gente punciona. E como que isso fica, né? Ele fica assim no paciente, tá? Ele fica exatamente desse jeito no paciente. Claro que aqui eu peguei uma foto para vocês que está muito evidente, né? Mas a gente tem alguns pacientes que ficam bem mais difícil da gente achar esse porte, a gente tem que ir palpando e tudo mais, enfim. Mas aqui é um porte bem evidente. A gente consegue ver exatamente esse formato. Aqui a gente tem a borda, né? Tá vendo a borda do catéter aqui? E a gente palpa esse meiozinho aqui que a gente vai sentir esse silicone. E é exatamente nesse meio que a gente vai fazer a punção. A punção fica exatamente assim, tá? A gente utiliza uma agulha específica, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, e fica assim, fica esse dispositivo, e ele fica ativado, né? Algumas pessoas falam isso. Ele está pronto para a gente estar infundindo. E aqui, nesse dispositivo, a gente pode fazer praticamente o que a gente quiser, tá? O que a gente evita, que é... Na verdade, a gente quase não utiliza. Contraste, a gente praticamente não utiliza contraste, dependendo do modelo. Tem um modelo específico que aceita contraste, e também nutrição parenteral, tá? São duas coisas que a gente quase não utiliza no porte. Quase. Mas o contraste é muito menos. A nutrição a gente ainda tem alguns que utilizam. Pode infundir sangue, aqui a gente pode coletar sangue, pode infundir antibiótico, quimioterapia, medicamento, o que for, tá bom? Como que é essa agulha, né? É uma agulha específica que a gente utiliza para puncionar esse catéter. Se chama agulha de Huber, né? Ela é uma agulha em 90 graus. Aqui tem alguns modelos para vocês. Eu trabalho com essa. Não, mentira, essa daqui agora. Eu trabalhava com essa e agora com essa. Essa agulha ela é em 90 graus, a gente pega exatamente aqui em cima dessa porçãozinha e punciona o paciente com esse movimento aqui, reto, né? A gente segura a pele do paciente para esse catéter não ficar indo para o lado, a gente segura e daí a gente punciona, tá? Esse procedimento de punção de catéter de porte é exclusivo do enfermeiro, tá? É mais uma atribuição exclusivamente nossa, porque é considerado um procedimento de alta complexidade. Aqui um exemplo de um catéter PICC, eu trouxe o Power PICC, né, que a gente vê bastante. Ele pode ser triplo lumen, duplo lumen, um lumen só. Eu já vi de 4 lumens até esse tipo de PICC, tá? É muito comum. A gente também tem na oncologia, então ele no braço ele fica mais ou menos desse jeito. Desculpa a foto, né, mas é uma reprodução do YouTube, por isso que ficou assim meio esquisito. Ele tem aqui esse dispositivo aqui que funciona como se fosse um ponto falso, né? Vocês estão vendo que aqui no catéter, ele tem 2 espaços aqui que seriam para dar ponto, né? Mas a gente não faz mais isso, a gente não faz ponto. A gente coloca esse dispositivo aqui, que ele funciona como um fixador. A gente fecha ele encaixa direitinho ali, a gente fecha e ele fica fixo, como se fosse realmente um ponto no paciente, tá bom? E esse procedimento, gente, passagem de PICC pode ser feito pelo enfermeiro, tá? O enfermeiro habilitado, previamente habilitado, concurso feito, tem um X horas que o enfermeiro tem que fazer, mas é uma atribuição que também pode ser da enfermagem, tá bom? Outro tipo de catéter, o catéter Hickman, esse daqui a gente começa a ver mais para a parte de hemato, tá? Tumores hematológicos, a gente começa a ver o Hickman. Ele é aqui um exemplo dele na pele. Ele já tem ponto mesmo, né? Os médicos já dão ponto mesmo nesse tipo de catéter. E fala que é um catéter semi-implantado, né? Como é que ele fica? Ele tem uma parte bem grande exteriorizada e ele fica com essa parte daqui para a gente manipular. E aqui a gente faz toda a manipulação. Esse tipo de catéter, ele aguenta um fluxo maior. Então, esse catéter, por exemplo, ele pode ser utilizado para fazer infusão de medula, tá? Infusão de medula óssea a gente pode fazer através desse catéter aqui. Alguns médicos até fazem através de PICC também, mas é um pouco mais criterioso para estar fazendo no PICC. Geralmente a gente utiliza esse tipo de catéter para infundir medula óssea. Outro tipo é o Permicat, que aqui eu trouxe por último, né? O Permicat, ele parece muito com o Hickman, tá? Só que vocês estão vendo que o calibre dele é muito maior. Então, além da infusão de medula óssea, a gente pode fazer também nesse catéter aqui hemodiálise. A hemodiálise tem uma pressão muito grande, tanto que esse catéter, alguns pacientes conhecem como catéter de hemodiálise, né? Porque ele pode ser realmente utilizado na hemodiálise, tá bom? Toda a manipulação desses catéteres aqui, curativo, tudo isso, é uma atribuição nossa, tá? Do enfermeiro. Trouxe um exemplo para vocês do que é uma prescrição de quimioterapia. Isso é uma prescrição de quimioterapia, tá, gente?
Aqui, por exemplo, esses 4 últimos itens, e a gente tem, isso aqui tudo são antineoplásicos, tá? Esses 4 últimos aqui. Aqui estão todos os dados do paciente, que está tapado, né, obviamente, por questões de privacidade, mas a gente tem todos os dados do paciente aqui. E a gente tem aqui, ó, vocês estão vendo que aqui tem outros medicamentos, que aqui vocês estão vendo, pré-QT, ele não é uma quimioterapia, mas são medicamentos que precisam ser utilizados, dependendo da classificação do quimioterápico, para diminuir efeitos colaterais, principalmente a náusea, que a gente já falou da náusea, né, que já foi tão estigmatizada assim, e a gente tem aqui medicamentos que já estão sendo desenvolvidos muito mais, para a gente ter um preparo para tentar diminuir a náusea do paciente. E aqui embaixo, todos os quimioterápicos que esse paciente vai utilizar, com um protocolo específico, TCHP, que é o nome, mas isso é assunto para uma outra conversa. Aqui, por exemplo, a gente tem uma tabela, essa tabela atualizada, do risco de êmese de cada protocolo. Então, isso aqui é só para vocês saberem a complexidade que é. O enfermeiro precisa saber disso, que trabalha em oncologia, que cada protocolo tem um risco específico de causar náusea. E dentro desse risco, a gente tem classes medicamentosas que a gente precisa estar utilizando. Algumas a gente usa em monoterapia, outras classes, né, que a gente já começa aqui com risco moderado, a gente precisa estar utilizando poli aqui. A gente tem que fazer a associação de drogas, tá? Alguns casos podemos fazer até a associação de 4 drogas diferentes, tá? Mas isso também é assunto para um outro tema, se o Jorge me chamar de novo. E aqui, por fim, certinho na hora, é uma quimioterapia. Essa é a quimioterapia que eu, quando estava na faculdade, eu imaginava ser uma coisa assim, nossa, deve ser um troço surreal, não sei nem como é que deve ser. É isso daqui, tá? Não impressiona muito, porque praticamente o que a gente vê no dia a dia realmente é uma bolsa de 100 ml, 50 ml, enfim, o volume que tiver. Mas algumas vêm protegidas da luz, outras vêm sob refrigeração, mas é um modelo que a gente vê igualzinho de outros medicamentos. Só que o cuidado que a gente tem é completamente diferente. Aí vem o nome do paciente, que também está tapado aqui, o nome da droga, a idade. Aqui está o nome da droga, no caso, esse paciente está fazendo uma droga que se chama brentuximab vedotina, é o nome da droga. O tempo de aplicação, o volume final, a via, alguns dados da hora da manipulação, e aqui é o símbolo que a gente utiliza para dizer que esse medicamento é um antineoplásico. A bibliografia que eu utilizei, aqui tem bastantes dados, importantes coisas que vocês podem estar retirando. E é isso. 1 hora certinho que eu falei com vocês. Desculpa se eu passei um pouco aí do tempo. Não tem problema não, Matheus. Está ótimo. Fiquem à vontade, aí está o meu e-mail, tem também o meu Instagram. Eu fico muito mais ativo pelo Instagram do que qualquer outro lugar, até porque é um segundo trabalho que eu tenho. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, queira tirar qualquer coisa, queira falar comigo, enfim, eu posso demorar, mas eu sempre respondo por lá. Minha página é essa. E obrigado mais uma vez pelo convite. Matheus, a gente que agradece. Tem mais algumas perguntinhas aqui no chat. Você consegue ver aí já, né? Parando a apresentação. Consigo. Muitas não. Acho que são as 3 perguntas só. Seria legal você responder. Nossa, calma aí. Eu não sei onde tem pergunta, porque tem bastante coisa. Ó, a primeira pergunta aqui é não é o slide, mas o vídeo vai ficar disponibilizado. Então, fica no nosso canal Ciência e Saúde UF. A Viviane perguntou, achou a Viviane aí? Sobre a retirada da quimioterapia, o técnico de enfermagem pode fazer? Acabei de achar. Essa é a primeira pergunta? Senão eu já vou descendo aqui. Aí eu já consigo ir vendo. Eu acho que deve ser a primeira, né? Não estou conseguindo ver outra aqui, não. É a primeira, sim. Perfeito, então. Vamos lá. Retirada de quimioterapia. Um assunto bastante polêmico também, né? A gente tem isso aí. Ô, Tainá, tá aí, tudo bom, Tainá? A gente tem um assunto bem polêmico com relação a isso. Matheus, para a sua apresentação. A gente está vendo a tela infinita aqui, ó. Isso aí. Aí, agora sim. Eu pensei que você estivesse me vendo, foi mal. A retirada de quimioterapia, de novo, se a gente for olhar legislação, se a gente for ver tudo de novo, a gente vai ver que não tem uma resposta para essa pergunta bem clara. A gente tem falando que a instalação de antineoplásico é uma atividade exclusiva do enfermeiro, ponto. Não tem com relação à retirada. Mas qual é o racional? Porque já entraram em perguntas com o Corém já fez algumas respostas específicas com relação a isso. Se a gente tem um racional de que só o enfermeiro pode instalar, teoricamente só ele pode retirar. Porque a gente precisa de uma avaliação específica do enfermeiro. A gente não vai só retirar o medicamento acabou, a gente não vai só retirar. A gente precisa avaliar se esse paciente está tendo se ele teve alguma lesão ali na região que foi infundido o medicamento, se ele tem algum sinal
de reação tardia, de reação medicamentosa tardia. Então, se a gente for realmente na legislação, o enfermeiro deveria ser o profissional também exclusivo para retirar. Mas, como eu quero trazer para vocês um apanhado da realidade, não é assim que funciona na realidade, tá? O técnico retira, sim, a quimioterapia. A gente, geralmente, a gente conversa com os técnicos, a gente orienta, mostra como é, o que pode acontecer, dá uma olhada nisso, vê isso daqui, e acaba acontecendo. Isso acontece, gente, até por mão de obra. A gente não são todos os lugares que tem, sei lá, 10 enfermeiros para estar atuando em poucas coisas. Isso não acontece. Então, a gente não tem jeito, né? A gente precisa... Existe a lei, que é um papel engessado, e existe a realidade, que é o nosso dia a dia. Então, a gente não pode nunca fugir disso. Mas, como eu tenho que falar para vocês o que a gente tem de recomendação, a recomendação é que seja um enfermeiro retirando esse medicamento, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Juliana. No caso de extravasamento da droga antineoplásica, a conduta do enfermeiro se recomenda somente interromper a infusão, manter a agulha no local, aspirar a droga antineoplásica, além de aplicar compressas no local, ou tem algo mais? Você falou 3 já. A gente interrompe a infusão, certinho. A gente mantém a agulha, a gente aspira, se possível, utilizando uma seringa de 1 a 3 ml, para a gente conseguir uma aspiração maior, né, uma maior pressão, mas provavelmente a gente vai conseguir muito pouco, tá? Porque a gente consegue realmente aspirar muito pouco quando isso acontece. Mas a gente tem que fazer. A gente tem outras condutas, tá? Se for realmente um extravasamento periférico, né? Se estiver no braço, a gente tem a recomendação também da gente a gente levantar esse membro, a gente deixar ele para o alto, né? Quando a gente faz isso, a gente facilita o retorno venoso, a gente pode estar diminuindo algum tipo de lesão local. Outras coisas que a gente deve fazer, decalque da área, a gente deve fazer a demarcação da área onde a gente teve esse extravasamento para a gente acompanhar, para a gente conseguir fazer o acompanhamento dessa lesão, tá? Que provavelmente vai se formar. A compressa, perfeito, a compressa é uma conduta imediata. Temos as compressas geladas e as compressas mornas, que a gente pode estar utilizando. A morna a gente utiliza em duas famílias, né? O alcaloide da vinca, a gente utiliza a compressa morna, e a gente utiliza também quando a gente tem extravasamento de oxaliplatina, que é a droga que a gente não pode ter contato com o frio, porque se a gente tiver contato com o frio com a oxaliplatina, a gente vai tomar choque. Então, tem que ser a compressa morna. Mas, além disso, a gente tem também os antídotos, né? Algumas drogas têm antídotos específicos que a gente pode estar utilizando, tá? Então, as antraciclinas, por exemplo, a gente tem o Cardioxane, que é um medicamento que é considerado um antídoto de extravasamento de antraciclina. Para extravasamento da família do taxol, dos taxanos, né? Temos a hialuronidase. A hialuronidase é também considerado um medicamento, um antídoto, né? E a recomendação é que a gente utilize hialuronidase subcutânea. 5 injeções ao redor de 0,2 ml cada uma ao redor da área da lesão. A gente utiliza. A gente tem também tiosulfato de sódio, que a gente tem como antídoto de cisplatina, por exemplo. Então, assim, a gente tem que saber isso. Mas, de novo, falando com vocês em realidade novamente, só para vocês terem ideia, Cardioxane é um medicamento extremamente caro, tá? É um medicamento caro. A gente não tem em muitos lugares disponíveis Cardioxane. Mas, mais uma vez, eu preciso responder de acordo com o que a gente tem de recomendação. A recomendação é que a gente utilize Cardioxane no extravasamento de antraciclina. O que a gente vê muito na realidade? Corticoide, né? Passa corticoide em tudo quanto é lugar. Passa corticoide ali, passa corticoide aqui. Corticoide não tem eficácia comprovada para extravasamento de nenhuma droga. Na verdade, ele já teve evidência mostrando que ele não tem efeito. Ele já teve a evidência contrária. Inclusive, em alguns casos, o corticoide tópico pode piorar a lesão do extravasamento. Quando a gente tem, por exemplo, o extravasamento de alcaloide da vinca, o corticoide tópico ele pode piorar essa lesão. Então, assim, a gente não tem evidência de corticoide, mas é o que a gente acaba utilizando. Mas não tem, tá? Não tem recomendação nenhuma. Então, essas orientações iniciais que você falou, Juliana, perfeito. É exatamente isso daí. Eu só acrescentaria aqui a gente manter o membro elevado, caso seja um extravasamento no braço, né? E a utilização de antídotos, se tiver disponível. Tá bom? Deixa eu ver outras coisas aqui. No município... Tem só mais uma, acho. Depois eu vou perguntar também. Tá. No município... aqui, que beleza. No município onde eu faço residência, os pacientes usam porte pelo SUS. Que bom. Que bom. Aproveita isso. Aproveita bastante. E é aquela fala que é São Paulo depois. Aí eu falei, é o mais rico, legal, né? Então... Legal. Infelizmente é o Vélez Paradrapo.
É o recomendado? Não é o recomendado, por vários fatores. Primeiro, porque faz lesão de... Você já falou, né? Arranca todos os pelos. Então, a gente já sabe que é um dispositivo que pode causar uma lesão de pele, ainda mais quando a gente tem paciente com pele bastante frágil, né? A gente tem os pacientes com pele friável. Não é o mais recomendado, mas realidade, né? Deixa eu ver mais. Aqui, Larissa. Na administração dos antineoplásicos pode ser necessária a heparinização dos catéteres. Eu adoro esse tema. Extremamente polêmico esse tema também. Isso é uma briga que existe há muitos anos, tá? E vou falar o porquê. Desde quando começou a utilização de catéteres centrais, eles foram utilizados com heparina. Todos eles tinham um bloqueio com heparina, para falar que isso não ia causar trombose e evitar tudo isso. Quando a gente começou mais ou menos nos anos 2000, um pouco mais para frente, começaram outros estudos questionando isso. Porque a heparina, se você parar para ver a meia-vida da heparina, ela não passa de 45 minutos. A meia-vida da heparina é muito curta. E a gente deixa um catéter heparinizado por, no mínimo, 30 dias. Então, assim, não tem sentido a gente utilizar uma droga que fica 45 minutos de meia-vida para 30 dias. Então, os questionamentos começaram daí. E, com isso, foram fazendo outros estudos, tentando achar outras soluções que pudessem ser iguais, tivessem o mesmo tipo de resultado. Testaram várias, tá? Vitamina C, testou um monte de coisa para ver o que ia funcionar. Chegou na grande utilizada aí, a maioria das vezes, solução fisiológica. A gente tem aí aquela seringuinha, alguns lugares, né, possuem, aprendi. Alguns lugares possuem já aquela seringa pronta, né, já vem a seringa pronta com 10 ml e tudo mais, a gente faz essa técnica, só que além da administração, a gente precisa ter uma técnica para fazer isso, onde a gente faz a técnica pulsátil, né, que a gente vai fazendo de pouco em pouco, a gente infunde para, a gente vai fazendo desse jeito, além da pressão positiva que a gente tem que deixar dentro do dispositivo. Ou seja, antes de terminar a infusão, a gente clampeia esse dispositivo para que a pressão seja maior. A gente deixa com pressão positiva. Eles estudaram e viram que, utilizando essa técnica, a solução fisiológica aliada a essa técnica, a gente tem a mesma efetividade que a tal da heparina. Então, além de ser mais custo-efetivo, né, a gente tem a solução fisiológica é muito mais barata da gente estar utilizando, né? A gente ainda tem algumas... a heparina, ela pode causar alguns efeitos colaterais, né? Temos a trombocitopenia induzida por heparina. A gente tem paciente que é alérgico à heparina, tá? Então, assim, na verdade, de estudo, a gente já tem vários estudos mostrando que a gente já pode estar utilizando a solução fisiológica, tá? Onde eu trabalho, por exemplo, vai fazer... Nossa, inclusive, semana que vem, faz 3 anos que eu estou lá, a gente está há 3 anos utilizando solução salina. A gente não utiliza heparina em nenhum acesso central. Não temos, inclusive, foi o trabalho que eu quase fui apresentar, né? Não fui apresentar por conta da pandemia, mas foi aceito lá no congresso da Oncology Nursing, que foi exatamente o resultado do que a gente tem da clínica, mostrando dados de 1 ano de solução fisiológica utilizada sem qualquer tipo de trombo em catéter, tá? Então, assim, a gente não tem a recomendação realmente específica para estar utilizando heparina. Seja no pique, seja no porte, não tem mais. A gente já tem vários estudos mostrando que a solução fisiológica é tão eficaz quanto. O que a gente tem ainda? Um monte de equipe médica que não aderiu e continua utilizando heparina, porque não quer mudar e quer utilizar heparina, tá? Acontece, muito comum isso acontecer. Mas, se a gente for para a evidência, realmente, a gente já não tem mais tanta necessidade assim. Bom? Isso aí, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Qual a recomendação da administração de doxorubicina? Bolos ou gravitacional? A recomendação de utilização, de administração de droga vesicante, gravitacional, tá? Isso é recomendação da Infusion Nursing Society desse ano, da INS, que é o órgão mais importante que a gente tem em relação a acessos e, enfim, eles fizeram, já liberaram, em janeiro desse ano, já liberaram o manual deles, droga vesicante administrada via periférica, né? O que for, na verdade, gravitacional, tá? Não em bolos, não sem utilização de seringa. A hialuronidase não pode ser utilizada em todos os extravasamentos? Não são todos. Não são todos. Até porque a gente tem medicamento que a gente não precisa utilizar a hialuronidase, tá? Um medicamento irritante, por exemplo, a gente não precisa utilizar um antídoto. A gente não tem antídoto para irritante, tá? A hialuronidase ela é utilizada em casos de irritante mesmo, né? A hialuronidase também, ela pode ser utilizada em outros aspectos. Por exemplo, a gente teve um estudo recente de uma enfermeira muito, muito presente aqui em São Paulo, que é a Karina, ela atua muito nessa área.
Ela fez um estudo utilizando hialuronidase tópica com laser, tá? Com aplicação de laser no local. E ela teve resultados maravilhosos, assim, resultados bem bacanas, mas isso ainda não está incorporado na prática no geral, né? Não está nas recomendações gerais, internacionais, enfim. Mas é um estudo inicial, mostrou o resultado mais barato e teve uma eficácia bem bacana. Mas a hialuronidase não necessariamente precisa ser utilizada em todos, não, tá? Se a gente utilizar a hialuronidase em outras coisas, assim, que não tem efeito, não vai adiantar absolutamente nada. Bom? Matheus, agora sim, só para poder a gente não atrapalhar mais seu tempo, a gente chegou aqui a aproximadamente as 70 pessoas que assistiram, né? Aí depois o tempo vai passando, as pessoas vão saindo por causa de 1 hora, né? E tem que trabalhar e tal. Eu queria te perguntar em relação a aquele kit que você mostra, né, na imagem, que vem tudo pronto, e aí você deu uma explicação, né, e falou sobre o preenchimento do equipe com a solução fisiológica. Eu queria saber se todos os kits já vêm, ou tem algum tipo de medicamento que você precisa preencher o equipe, entendeu? Ou já vem tudo preparado? Essa é uma pergunta. É rapidinho, só falar sim ou não. De antineoplásico, não. Todos vêm preenchidos, a gente não preenche. Todos já vêm preenchidos, né? Eu estou perguntando isso que é da época que eu trabalhava no hospital, eu lembro que a gente tem que fazer isso, né? Uma outra coisa que eu ia perguntar, dessa coisa da proteção toda que você falou, dos EPIs e tudo mais, tem sido muito utilizado. Eu sei que São Paulo é outra realidade, né? Diferente do Rio. Mas existe aí, para proteção desses aerossóis, a gente ter capela de fluxo laminar? Ainda existe isso? Ou é feito de uma forma diferente? Ou não tem mais capela, ou nunca teve? O farmacêutico tem. O farmacêutico tem. Ele, inclusive, ele só pode estar fazendo esse tipo de manipulação se tiver essa capela. Entendi. Então, já chegar pronto para vocês, não precisa, chega, né? Pronto, exatamente, chega pronto. Precisa. E outra coisa que eu ia perguntar é sobre o tempo de trabalho e de vocês que mexem com quimioterapia. Se tem uma diferenciação do tempo de trabalho, do número de férias, entendeu? Igual quem mexe com raio-x ou não? Não tem nenhum tipo de diferença. Não. Não? Não. Radioterapia é diferente, tá? A radioterapia trabalha com dosímetro. A radioterapia, ela trabalha com dosímetro, aí isso tem uma diferença, sim, insalubridade, tem outras questões. Mas quimioterapia, não. Uhum. É porque eu lembrei de uma vez que um enfermeiro que trabalhava num centro de referência, né, que era o INTO dentro do nosso hospital universitário. Ele falava que tinha um tempo que ele tinha que tirar por ano, mas era outra realidade, né? Já faz muitos anos isso. Bendita empresa, porque o resto não. Aqui, o Henrique aqui está perguntando, a insalubridade aí em São Paulo é de 20% ou de 40%? Depende. Infelizmente, a gente tem isso também muito mal elaborado. Tem uma NR que trabalha isso, que é a NR15. Né? A NR15 trata desse assunto, mas a gente tem isso muito mal feito para o resto. Eu recebo 20%, por exemplo. Nossa. Então, Matheus, olha, te agradecer muito, viu? Tem que fazer a fotinha que você quer. Eu já fiz uma outra antes com mais gente. Por favor, podem abrir na câmera aí. Só tá a Tainá. Tainá, que legal você tá aqui, Tainá. A Tainá já eu trabalhei com a Tainá, Jorge. Trabalhei com a Tainá. O Luiz Carlos também tá aí. Estela abriu, ó. Aí, galera. Aí, eu tenho que tirar a foto que eu sempre coloco lá. Quem tá lá na página já sabe. Eu vou fazer um print aqui também. Aí, colocar. Mas é bom que a gente vai se marcando. Gente, foi um prazer estar com vocês, viu? Agradeço muito vocês terem participado. Acho que já semana que vem já temos outro mini curso que vai falar sobre atenção e ortopedia, né? Como que o enfermeiro atua no centro de atenção ortopédica. E foi muito bom o Matheus estar aqui. Fernando, não sei se ele ia fazer pergunta, que está com a mão levantada até agora. Eu acho que ele já fez, né? Acho que é ele que perguntou da hialuronidase, não foi? Então, beleza. Vai, vamos tirar o print aí. Fiz um aqui. Você não tá nem rindo? Ô, louco! Tá, eu vou fazer outro, então. Eu dando tchauzinho. Vou mandar para você. Agora sim. Gente, daqui a pouco os certificados vão chegar para vocês. Se tiver algum problema com o nome, vocês é que escreveram errado. Mas a gente tenta corrigir na medida do possível. E espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz de rever o Matheus, viu, Matheus? É um orgulho muito grande. Fico muito feliz quando vejo meus ex-alunos e eles realizados, felizes, trabalhando e sempre
produzindo, né, e mostrando sempre o lado bom da profissão, que a gente trabalhar na área da saúde é muito difícil, então a gente precisa de pessoas assim, animadas, cheias de vontade de estudar, né, que possa transmitir um pouco da experiência que teve. Então isso é muito bom. Muito obrigado, Matheus. E agora a gente não vai mais tomar seu tempo. Contem comigo aí se vocês quiserem. Tainá, obrigado, tô vendo aqui. Obrigado, Tainá. Gente, a Tainá me salvou quando eu passei mal. Eu nunca vou esquecer disso. Eu passei mal no hospital, quem me acolheu foi ela. Ela que me acolheu lá. A Tainá entrou para a história. Nossa Senhora. Obrigado, tá, gente? É um prazer. Tchau, contem comigo aí que vocês quiserem. Tá lá na página. Enfim, estou à disposição. Aproveita a faculdade. Isso aí. Muito obrigado, gente.